Problemas todos nós vamos ter, e seja ele problema grande, seja ele problema pequeno, a verdade é que sempre problemas vão tirar a nossa paz. O que parece ser um problema pequeno para a gente, pode ser grande para outra pessoa. Mas a questão é que muitas vezes, em vez de a gente fixar os olhos em Deus, nós acabamos fixando os olhos no problema. E quanto mais a gente olha para aquele problema, maior ele se torna. Ele cresce, porque estamos olhando para o problema e não para a solução do problema. Mas eu quero hoje falar sobre o tema as pérolas nos problemas. As pérolas nos problemas. Imagine os seus problemas como sendo uma ostra. E dentro da ostra você vai encontrar pérolas. Mas se a gente não abrir aquela ostra, se a gente não enfrentar o problema, digamos assim, nós não vamos ter aquela pérola. Deus permite, e muitas vezes Deus até manda problemas para nós, para que a gente possa encontrar essa pérola. Então eu quero hoje falar sobre as pérolas dos problemas, ou o que a gente pode aprender com os nossos problemas. Moisés aqui, ele teve a visão correta. Se você olhar no versículo 13, ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Então muitas vezes a gente olha para o problema cresce, e quanto mais o problema cresce, mais inquieto nós ficamos. E esse inquieto quer dizer que a gente não está parado. Nós estamos querendo resolver o problema da nossa forma. Deus diz assim: quieto, fique quieto, porque eu vou resolver o seu problema. Enquanto a gente está inquieto e tentando resolver o problema da nossa maneira, o que nós vamos fazer geralmente é complicar o problema, não solucionar, mas complicar o problema. E Moisés falou aqui, o povo já estava se lamentando, o povo já estava reclamando, o povo já estava murmurando, dizendo: mas o que é isso? Tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto, para a gente morrer aqui, e já estavam reclamando, eles estavam inquietos, e Deus não gosta de quando a gente reclama. Não murmureis, a Bíblia fala. E esse mesmo povo aqui, depois que atravessou o Mar Vermelho, continuou murmurando, e acabou se dando muito mal. Muito mal. E uma viagem que era para ter 40 dias, tornou-se em 40 anos. Por quê? Porque eles murmuravam. Mas aqui, antes sequer de atravessar o Mar Vermelho, eles já estavam inquietos e reclamando, e Moisés falou: quieto, e vocês vão ver o que Deus vai fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos aquietar, largar, não a gente querer meter a mão no problema, deixar o problema na mão de Deus e deixar que Deus resolva o problema, porque Ele vai resolver o problema por nós. Então, com isso em mente, eu quero falar sobre algumas oportunidades que nós temos nos problemas. Cada problema que você encarar de hoje em diante, lembre-se destas pérolas, lembre-se dessas coisas que você pode aproveitar, essas oportunidades que você pode ter. Vamos para 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, se você for rápido de Bíblia, pode ir, senão ouça atentamente, que eu vou ler o versículo 9 de 2 Coríntios 12, que fala assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, das angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então estou forte. Vocês viram aqui que Paulo falou que ele sente prazer. Ele fala de boa vontade. Ele estava tendo angústia, perseguição, necessidade, injúria e fraqueza, mas mesmo assim ele podia ter prazer e alegria, porque na fraqueza o poder de Deus era aperfeiçoado, na fraqueza o poder de Deus aumentava. Então muitas vezes o que nós perdemos a oportunidade de ter o poder de Deus, porque a gente não larga quieto o problema. A gente tem um problema, a gente vai resolver do nosso jeito.
a gente vai meter a nossa mão no problema, a gente vai puxar para cá, vai puxar para lá, vai fazer aquilo, fazer isso, e estamos complicando. E nós devemos deixar quieto, e nós devemos deixar que Deus demonstre o seu poder. Quantas vezes Deus não pôde nos ajudar porque a gente simplesmente não entregou para Ele o problema? Não, Deus, deixa comigo, esse problema aqui eu resolvo. Esse problema aqui pode deixar que eu tomo conta dele, eu sei o que eu estou fazendo. E nós não entregamos aquilo para Deus. E Deus não vai ficar brigando com você. Deus pede, me dê o seu problema. Mas Ele não vai arrancar da nossa mão. Nós temos que entregar a Ele. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo se gloriava. Por isso Paulo tinha prazer. Todo mundo quer ver o poder de Deus. Quem não quer ver o poder de Deus na sua vida? Quem não quer ver o poder ilimitado, glorioso de Deus na sua vida, operando na sua vida? Todo mundo quer. Todo mundo quer o poder de Deus, mas ninguém quer a fraqueza. Ninguém quer as injúrias. Ninguém quer as necessidades, as perseguições e as angústias por amor de Cristo. Se você está sendo perseguido porque você fez uma coisa errada, não conte com o poder de Deus. Se você roubou e está fugindo da polícia, não vai esperar que o poder de Deus vai intervir na sua vida. Se você fez coisas contrárias a Deus, não espere o poder de Deus. Mas se você está com problemas por seguir a Deus, por ser fiel a Deus, por fazer o que Deus quer, então o poder de Deus vai ser manifesto em sua vida, mas o preço é esse. Todo mundo quer o poder de Deus, mas ninguém quer a fraqueza e a necessidade. A fraqueza, nesse contexto aqui que Paulo fala, se trata de uma doença. No versículo 7 de 2 Coríntios, fala qual era essa fraqueza, e diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Aqui foi algo que Deus permitiu, foi uma doença que Deus permitiu em Paulo, para manter Paulo humilde. Mas era o poder de Deus trabalhando na vida de Paulo. E muitas vezes Deus vai trazer isso para que a gente experimente o poder de Deus. Deus, ele tem o poder de abrir o mar vermelho, como ele fez aqui com Moisés. Ele tem o poder de fazer 4 milhões de pessoas atravessar o mar no chão seco. Ele tem o poder de fechar as bocas dos leões famintos de Daniel. Ele tem o poder de proteger do fogo Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam lá na Babilônia, na fornalha do rei, porque se recusaram a se curvar aos falsos deuses. As multidões ele alimentou com poucos peixes e poucos pães. Sobrejou uma dúzia de cestas de poucos peixes e poucos pães. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, devolver filhos às viúvas e órfãos, e ele tem o poder de fazer tudo isso. Mas sabe, para alguém ver o poder de Deus ressuscitar um morto, precisou haver uma morte. Para ele ver o poder, para Daniel ver o poder de um leão faminto, não o traçar, ele precisou descer numa cova de leões. Para Abednego, Mesaque e Sadraque serem protegidos do fogo e da fumaça, nem sequer havia cheiro de fumaça nas suas vestes. Eles precisaram ser jogados na fornalha. Todo mundo quer o poder de Deus, mas ninguém quer a fornalha, ninguém quer a cova dos leões, ninguém quer a fome, ninguém quer necessidade ou a fraqueza, mas é nos problemas, é na fraqueza, é na necessidade que nós vamos ver o poder de Deus, porque é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então sempre que você vê um problema em sua vida, não corra, não tente resolver, coloque na mão de Deus. Siga a palavra de Deus e veja Ele abrir o seu mar vermelho, veja Ele apagar as chamas do seu problema, veja Ele fechar a boca do leão que vem lhe tragar. Deus pode fazer isso. Nós temos simplesmente que esperar em Deus e seguir a sua vontade. Nós temos um grande Deus e Ele quer mostrar o seu poder. Todo mundo quer ser maravilhado pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus só é aperfeiçoado na fraqueza. Olhe comigo para Salmo 119. Salmo 119, versículo 71 essa noite.
Diz assim, Salmos 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Será que eu li isso direito? Será que lemos direito? Foi-me bom ter sido afligido? É isso que está dizendo na Bíblia? Foi bom que eu fui afligido? Foi bom ter sido afligido. Para que o que, gente? Para que aprendesse os teus estatutos. Quando nós estamos no meio de um problema, no meio de uma aflição, no meio de um problema, vamos observar, procurar aquela pérola que é de aprender os estatutos de Deus. Estatutos aí está falando sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas de Deus. Sabe, a gente pode aprender na cabeça sobre o poder de Deus. Nós podemos saber que ele fechou as bocas do leão e apagou a fornalha, e ele alimentou multidões, e ele fez isso e Deus fez aquilo. É muito bom saber disso, mas nós só vamos mesmo aprender, sabe quando? Quando nós estamos na cova dos leões, quando nós estamos sentindo na pele as nossas aflições. Quando você está afligido, corra para a palavra de Deus. Precisamos passar por necessidade. Filipenses 4 e versículo 19 fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está lhe faltando alguma coisa? Materialmente, espiritualmente, emocionalmente, seja lá o que for mente. Aqui a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Se ele vai suprir de acordo com as riquezas de Deus, as riquezas de Deus são ilimitadas. As riquezas de Deus não são apenas financeiras. Deus não apenas é o dono de todo prata, de todo ouro e de toda prata. Ele não é só o dono de todo gado, mas ele é o dono de tudo. Dele que vem alegria, felicidade, paz, contentamento. Dele vem salvação, harmonia. Tudo vem de Deus, e pelas riquezas de Deus Ele pode suprir, mas é quando nós estamos necessitados e Deus nos supre que nós vamos aprender na carne, na pele, o que significa o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Eu lembro anos atrás, quando éramos missionários na Espanha. Eu digo eram os missionários, mas eram os missionários amadores da Espanha, eu devo dizer. Mas Deus não queria eu e a irmã Simone lá. Estávamos vivendo com a família do pastor Júlio, alguns de vocês o conhecem. Ele está no Brasil. Quem estiver interessado, está no Brasil. Não poderá estar conosco, está com uma agenda muito cheia, mas voltando para a mensagem. E chegou um dia em que acabou o dinheiro, acabou a comida, literalmente. Estava ele, a esposa, a irmã Celeste, suas duas filhas, Carol, Camila, eu e a irmã Simone. A nossa janta ia ser pipoca, algumas rodelas de batata, que fritamos com alguma manteiga e algumas cebolas. Pronto, isso ia ser a nossa... Acabou. E depois daquilo, a gente não tinha comida e não tinha dinheiro mais. Eu já tinha lido versículos dizendo isso aí. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Deus está chegando no fundo do barril, Deus, e nós sentamos para comer aquela última refeição, e depois a gente não sabia o que a gente ia fazer. E antes de começarmos a comer, alguém bateu na porta do apartamento. A gente foi perguntar quem era, e era um brasileiro, um irmão missionário, de um vilarejo vizinho do nosso. A gente estava em Huelva, ele estava em, se não me engano, no Palos. De todo modo, ele tinha vindo para Huelva, que era a cidade maior daquela área, para fazer compras. Enquanto ele tinha dinheiro, foi fazer compras. E quando ele estava fazendo compras, ele nos disse, Deus impressionou no coração dele para fazer compras para a gente. Mas ele bateu na porta. Quem é?
É o irmão Sena. Nós ficamos envergonhados que a gente estava sentado à mesa para comer uma janta de pipoca com cebola e algumas poucas batatas. E o nosso amigo estava chegando e a gente não podia nem sequer oferecer. Estamos envergonhados do nosso banquete. E foi uma correria para esconder. E ele sem entender por quê. Não tinha só. Aí quando abrimos a porta, a coisa mais linda do mundo, não o irmão Sena, mas ele tinha um monte de pacote de comida na mão, gente. E ele entrou e colocou, e sabe o que foi isso? Foi isso aqui, olha. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Sabe, aprender aqui é uma coisa, mas quando a sua barriga está roncando, a geladeira está vazia, e as prateleiras estão vazias, e você não tem mais o que comer, e Deus manda um servo entregar na hora certa. Isso é uma pérola. E eu aprendi bem cedo na minha vida cristã. Eu não tinha 6 meses de salvo, gente. Eu era salvo, não havia 6 meses, 7 meses no máximo, acho que nem isso. Eu aprendi bem cedo que o meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. E quando nós temos um problema, nós temos que procurar pela pérola. Como eu posso me ligar com o poder de Deus? Como eu posso ver o poder de Deus e aprender a palavra de Deus? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certas coisas acontecem na vida da gente, que a gente fala, mas como que? Deus, mas por que isso? Deus, por que você permitiu uma coisa dessas? Nessas horas você vem e você lê, sabemos que todas as coisas boas e as coisas ruins, agradáveis e desagradáveis, todas elas cooperam para o bem. Como? Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Precisamos nos esconder e nos abrigar em Deus. Salmo 91, versículo 1 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É só alguém que está aflito, perturbado, só alguém que está em necessidade de refúgio, desamparado, vai entender essas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, a sombra das asas. Só alguém que chegou no fundo do poço, só alguém que não tem esperança, alguém que não tem para quem recorrer, a não ser a sombra do Altíssimo, onde encontrará esconderijo e descanso. É nos problemas que a gente vai aprender a palavra de Deus. Não aprender de ler, mas aprender de viver, de sentir na pele, de saber o que é estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Tiago capítulo 1 e versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós podemos conhecer o poder de Deus, nós podemos aprender a palavra de Deus, e os problemas também são oportunidades de nós sermos edificados, de nós sermos aperfeiçoados. É por isso que Deus permite problemas em nossas vidas. Não é para destruir a gente, é para construir. Deus não deixa problema vir em nossa vida para nos derrubar, mas para nos levantar. Todo mundo quer ter mais fé. Mas a nossa fé, eu já dei esse exemplo antes, a nossa fé é como um músculo. A nossa fé é como um músculo. Se você não exercitar a sua fé, ela não vai crescer. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2 que Deus deu uma medida de fé para todo homem. Uma mesma medida. Deus não dá mais fé para um e menos fé para outro. Deus dá a mesma medida para todo mundo. Agora é o seguinte: aquela fé ela vai crescer ou encolher de acordo com o seu uso da fé. Se você quiser ter músculos assim como eu, você tem que fazer o quê? Você tem que malhar, você tem que exercitar, você tem que se alimentar. Para a sua fé
crescer, você precisa se alimentar da palavra de Deus, mas você precisa também ter a sua fé testada. Sabe, se você vai na academia, aí você pega uma pilha dessas aqui, ó. Você pega uma pilha dessa, aí você começa a fazer isso aqui, ó. Levantar assim, ó. Essa pilha. Sabe quando é que seus músculos vão crescer? Sabe quando? Nunca. Nunca. Você precisa pegar uma coisa mais pesada. Mas depois de um tempo, aquela coisa pesada já não vai parecer tão pesada. Por quê? Porque os seus músculos já estão mais fortes. Assim é com a sua fé. Então você pega um peso mais pesado, que é agora difícil, mas você continua levantando. Até que um dia, aquele peso mais pesado já não é tão pesado. E assim é a nossa fé. E Deus promete que não vai permitir uma tentação maior do que a gente pode suportar. Ele não vai chegar com você na academia e falar: levanta aí esses 500 quilos. Para mim não pode, é claro, porque sabe que eu sei levantar rapidinho. Mas ele não vai chegar para você e pedir para você levantar um peso que você não pode. Porque Deus é fiel. E não permitirá que sejas tentado acima do que pudeis suportar, mas irá junto com a tentação dá também o quê? A escape. Então o problema, seja lá o que for, é Deus querendo que você cresça a sua fé. É uma oportunidade que nós temos de aumentar a nossa fé. Aqui fala: e sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Como é que nós vamos ser completos e perfeitos sem faltar em coisa alguma? Enfrentando as tentações. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tenha grande alegria quando forem tentados, quando vierem os problemas, as tribulações, as dificuldades, porque está sendo aperfeiçoado e fortalecido na sua fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé, porque Deus tem uma tarefa. E nós nunca vamos poder fazer aquela tarefa até estarmos prontos. Todos nós sabemos que Davi matou Golias. Davi matou aquele gigante com armadura, capacete, espada, lança, treinado para a guerra. E lá veio Golias, o pastorzinho de ovelha, com algumas poucas pedras. Davi derrubou Golias. Todo o exército de Israel tremia de medo. Não tinha um homem que tinha coragem, nem o rei tinha coragem de enfrentar Golias. Davi foi. Mas sabe de uma coisa? Antes de enfrentar Golias e matá-lo, Davi enfrentou o leão e Davi enfrentou o urso e matou a ambos. Sabe o que era aquilo? Era Deus treinando. Quando aquele urso veio, Davi não correu e falou: Deus, vocês querem me matar, Deus? Não, ele enfrentou o urso e matou o urso. Quando veio o leão, Davi não correu, ele enfrentou o leão e matou o leão. Deus estava o preparando para enfrentar Golias. Eliseu, ele fez chover fogo do céu. Muita fé, ele orar e falar: Senhor, acenda agora o teu holocausto, e cai fogo do céu. Mas antes disso, ele foi alimentado por corvos que vieram trazer pão para ele, porque ele estava com fome. Ele havia sido exercitado na sua fé. Ele sabia o que era estar no deserto, com sede, com fome, morrendo desfalecido. E Deus mandou pássaros trazer água. Não, trazer pão. A água estava no chão, brotando do chão. Ele foi exercitado em sua fé. Quando estamos atravessando problemas, vamos procurar as pérolas, as oportunidades de conhecer o poder de Deus, aprender sua palavra, edificar a nossa fé. Olhem comigo para Salmos 34. Salmos 34, versículo 4, diz assim: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem,
e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Palavras de grande encorajamento, grande conforto em momentos de dificuldades. Mas quando temos um problema, nós temos a oportunidade de, além de conhecer o poder de Deus, além de aprender da palavra de Deus, além de ser edificado em nossa fé, nós temos a oportunidade, a pérola da oportunidade, de conhecer de perto e intimamente o amor de Deus. É tão triste quando os crentes não conhecem o amor de Deus. Ah, eu conheço o que eu li. Não estou falando de conhecer que você leu, mas de conhecer na pele. Conhecer na pele o amor de Deus. Aqui nós lemos que Deus quer nos livrar. Versículo 7, ele fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Deus quer nos livrar. Mas sabe, para a gente precisar de livramento, nós temos que estar precisando de livramento. Se eu preciso de livramento, é porque eu estou em apuros. Se eu preciso de livramento, é porque eu estou precisando de ajuda. Como que Deus vai nos livrar se a gente nunca está encrencado com nada? Deus aqui nos dá uma oportunidade de ver o amor de Deus em ação. Deus prontamente e alegremente, aqui nós lemos desse trecho, Ele responde e salva. Nós clamamos, Ele responde e salva. Ele ilumina. Deus, não sei o que eu faço. Deus vai iluminar. Deus vai iluminar. Ele ouve e salva. Ele ouve. Gente, para Ele ouvir,